Você olha para um corte de cabelo pronto e enxerga apenas o resultado. Um degradê limpo, uma linha perfeita, um desenho bem feito ou uma transformação que parece impossível. Mas existe uma parte desse trabalho que quase ninguém vê. O tempo necessário para chegar naquele nível. Os erros que aconteceram antes, as horas de prática, a insegurança de quem ainda estava aprendendo e principalmente a decisão de continuar mesmo quando o resultado ainda não era perfeito, porque existe uma diferença enorme entre alguém que sabe cortar cabelo e alguém que realmente domina a profissão de barbeiro. E talvez você perceba essa diferença nos próximos cortes que vai ver aqui. Alguns vão chamar atenção pela criatividade, outros pela precisão. Alguns parecem simples quando estão prontos, mas escondem uma quantidade absurda de técnica. E é justamente isso que torna a barbearia tão interessante. Duas pessoas podem receber cortes completamente diferentes e ainda assim existir o mesmo princípio por trás de todos eles. O profissional precisa entender o que está fazendo antes mesmo de começar. O barbeiro observa o formato da cabeça, analisa o cabelo, entende a textura, pensa no resultado, escolhe a ferramenta certa. E só depois começa o trabalho. Isso pode parecer simples para quem está sentado na cadeira, mas não é, porque quando a máquina encosta no cabelo, cada movimento pode mudar completamente o resultado. Um pequeno erro no degradê pode criar uma marca difícil de corrigir. Uma linha posicionada alguns milímetros acima pode alterar o formato do rosto. Um desenho mal planejado pode destruir a harmonia do corte. E quando o cabelo é mais curto, não existe muito espaço para esconder um erro. É por isso que um acabamento realmente bom chama tanta atenção. Não porque seja simplesmente bonito, mas porque mostra controle. E controle é algo que não aparece de uma hora para outra. É construído. Todo barbeiro que hoje trabalha com segurança já teve um momento em que segurou uma máquina sem saber exatamente até onde poderia ir. Já teve um cliente esperando enquanto ele tentava corrigir um detalhe. Já olhou para um corte e percebeu que o resultado não ficou como imaginava. E essa parte ninguém costuma mostrar. As pessoas gostam do resultado final, mas quase ninguém gosta de mostrar o caminho até chegar nele. E talvez seja justamente aí que esteja a maior diferença entre quem evolui e quem desiste. Porque quando você está começando, os seus primeiros resultados provavelmente não vão parecer com aquilo que você vê dos profissionais mais experientes. E isso é normal. O problema começa quando você olha para alguém que está há anos à sua frente e usa o resultado daquela pessoa como prova de que você não é capaz. Você está comparando o seu começo com o meio da história de outra pessoa. E essa comparação simplesmente não faz sentido. O barbeiro que hoje consegue criar um degradê praticamente perfeito provavelmente passou centenas de vezes pela mesma máquina antes de chegar naquele nível. O profissional que faz desenhos extremamente detalhados provavelmente passou horas treinando linhas que ninguém viu. Quem domina uma técnica não chegou ali porque acertou todas as vezes. Chegou porque continuou depois das vezes em que errou. E isso muda completamente a maneira como você deveria enxergar a evolução. Você não precisa acordar amanhã sendo um barbeiro excepcional. Você precisa terminar amanhã sabendo fazer alguma coisa melhor do que fazia hoje. Pode ser um acabamento, pode ser uma transição, pode ser uma linha, pode ser simplesmente aprender a enxergar melhor o formato de uma cabeça. Parece pouco, mas é assim que uma profissão é construída, um detalhe de cada vez. E quando você começa a observar os grandes barbeiros dessa maneira, os cortes passam a contar uma história diferente. Você deixa de enxergar apenas um visual bonito e começa a perceber as decisões. Porque o degradê começa naquela altura. Porque o barbeiro deixou determinada região mais escura. Porque aquela linha acompanha exatamente aquele formato. Porque o topo foi mantido maior. Porque o desenho foi colocado naquele ponto. Essas perguntas fazem você sair da posição de espectador e começar a pensar como profissional. E talvez essa seja uma das melhores formas de aprender. Observe, analise, questione, tente entender. Porque inspiração não deveria servir apenas para você olhar para um corte e pensar, que absurdo de bonito. Inspiração deveria fazer você pensar, como eu consigo chegar nesse nível? Essa mudança de pensamento é importante, porque existe uma diferença entre admirar um profissional e aprender com ele. Quando você admira, você vê o resultado. Quando você aprende, você tenta entender o processo. E é justamente o processo que transforma a habilidade em profissão. Agora pense em todos os barbeiros que você já viu trabalhando. Alguns são extremamente técnicos. Outros são conhecidos pela criatividade. Alguns dominam cortes clássicos. Outros trabalham com desenhos,
cores e estilos que parecem verdadeiras obras de arte. Mas existe uma característica que os melhores costumam ter em comum. Eles prestam atenção nos detalhes. Eles não tratam todos os clientes da mesma maneira, porque cada pessoa possui um formato de rosto, um tipo de cabelo, uma textura e uma expectativa diferente. O corte que ficou perfeito em uma pessoa pode não funcionar da mesma maneira em outra. E é aí que entra a experiência. Um bom barbeiro não simplesmente copia um corte. Ele adapta, ele observa, ele entende e transforma uma referência em algo que funciona para aquela pessoa. Isso é muito diferente de simplesmente saber passar a máquina. É por isso que a barbearia pode ser considerada uma profissão extremamente criativa. Você recebe uma ideia, recebe uma referência, recebe uma cabeça completamente diferente da anterior e precisa transformar tudo aquilo em um resultado que faça sentido. E quando o cliente olha no espelho e percebe a diferença, acontece algo interessante. A transformação não fica apenas no cabelo. A postura muda. A pessoa se olha de outra maneira. Ela pode sair da cadeira com mais confiança do que entrou. E esse é um detalhe que nenhum equipamento consegue medir. Porque um barbeiro não trabalha apenas com cabelo. Ele também trabalha com percepção, com autoestima, com identidade. E talvez seja por isso que tanta gente se apaixona pela profissão. Porque existe algo muito satisfatório em pegar uma pessoa no começo do processo e entregar uma versão completamente diferente no final. Mas para chegar nesse resultado, existe uma parte que ninguém pode fazer por você: prática. Não existe máquina que substitua a prática. Não existe produto que substitua a experiência. E não existe tutorial que faça você dominar uma técnica sem colocar a mão na massa. Você pode assistir aos melhores barbeiros do mundo, pode estudar, pode pesquisar, pode comprar as melhores ferramentas, mas em algum momento você precisa praticar e vai errar. Isso faz parte. Talvez o primeiro degradê não fique bom. Talvez a primeira linha fique torta. Talvez aquele desenho que parecia fácil na referência fique completamente diferente quando você tentar. E tudo bem, o erro não significa que você não consegue. Ele mostra exatamente onde você precisa melhorar. O pior erro não é errar um corte. O pior erro é interpretar um erro como o fim da sua evolução. Porque ninguém começa dominando. Ninguém. E se você está começando agora, talvez você esteja muito mais perto do seu próximo nível do que imagina. Mas existe uma condição. Você precisa continuar. Continue mesmo quando o resultado não estiver perfeito. Continue estudando. Continue observando. Continue perguntando. Continue treinando. Porque chega um momento em que algo começa a mudar. Você percebe que sua mão está mais segura. Sua visão começa a identificar erros antes que eles aconteçam. Você começa a entender melhor a estrutura do cabelo. E aquilo que antes parecia extremamente complicado começa a fazer sentido. Esse é o momento em que a prática começa a virar experiência. E experiência começa a virar confiança. Mas existe uma armadilha nesse momento: achar que já sabe o suficiente. Os melhores profissionais continuam aprendendo porque entendem que sempre existe alguma coisa para melhorar. Uma nova técnica, uma nova ferramenta, uma nova tendência, uma maneira diferente de trabalhar, um acabamento mais eficiente. O mercado muda, os estilos mudam, os clientes mudam e o profissional que para de aprender começa lentamente a ficar para trás. Por isso, evolução não deveria ser uma fase, deveria ser parte da profissão. E talvez você esteja assistindo a essas transformações apenas porque gosta de cortes de cabelo. Mas eu quero que você olhe para elas de outra maneira. Observe o nível de concentração. Observe a precisão. Observe a paciência. Observe como pequenos detalhes conseguem mudar completamente o resultado. E depois pense em uma coisa: quanto tempo será que aquele barbeiro precisou praticar antes de conseguir fazer aquilo com tanta segurança? Essa pergunta muda tudo. Porque agora você entende que aquilo que parece talento pode ser, na verdade, milhares de horas de repetição. E isso é uma ótima notícia, porque talento pode ser diferente de pessoa para pessoa, mas dedicação está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a trabalhar. Você não precisa começar perfeito, você precisa começar. Não precisa ter o melhor equipamento, precisa aprender a usar bem aquilo que possui. Não precisa ter dezenas de clientes, precisa fazer bem o trabalho do cliente que está sentado na sua cadeira hoje. E não precisa provar para todo mundo que você vai conseguir. Só precisa continuar construindo um corte, depois outro, até que aquilo que parecia impossível comece a parecer normal.
É assim que grandes profissionais são construídos, não em um único dia, mas em centenas de pequenos dias em que decidiram não parar. E talvez essa seja a verdadeira inspiração por trás de todos esses barbeiros. Não é apenas o resultado, é a trajetória. É saber que existe muito trabalho escondido atrás de alguns segundos de transformação. É entender que aquela mão que hoje trabalha com tanta precisão também já tremeu. Aquele profissional que hoje parece confiante também já teve dúvidas. E aquele barbeiro que hoje recebe elogios provavelmente já teve cortes que preferia esquecer, mas ele continuou. E talvez seja isso que você precise fazer também. Continuar. Porque daqui a um ano, você pode olhar para o trabalho que está fazendo hoje e perceber o quanto evoluiu. Pode olhar para aquela técnica que parecia impossível e perceber que agora faz parte da sua rotina. Pode olhar para trás e entender que todos aqueles pequenos esforços realmente valeram a pena. E quando esse momento chegar, você vai perceber que não foi um único corte que mudou sua trajetória. Foram todos eles. Os bons, os ruins, os difíceis, os que deram errado, os que ensinaram, os que fizeram você querer melhorar. Tudo fez parte do processo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quando vocês olham para um trabalho como esses, o que realmente faz um barbeiro se destacar? É o talento? É a criatividade? É a técnica? É a precisão? Ou é simplesmente o tempo que ele passou praticando até dominar aquilo que faz? E para quem já trabalha com barbearia, quero saber uma coisa ainda mais específica. Qual foi a técnica mais difícil que você precisou aprender? Pode ser degradê, acabamento, desenho, tesoura, barba, textura ou qualquer outra. Conta nos comentários. Porque talvez alguém que esteja começando hoje leia a sua experiência e perceba que não é o único que está passando por dificuldades. E essa é uma das coisas mais importantes de uma comunidade. Compartilhar aquilo que você aprendeu para ajudar alguém que ainda está começando. Então, se você está no início da sua caminhada, não tenha vergonha de estar no início. Todo profissional que você admira já esteve exatamente aí. A diferença é que ele decidiu continuar caminhando. E talvez o seu próximo corte seja melhor. Talvez o próximo seja ainda melhor. E depois de muitos deles, você pode chegar exatamente naquele nível que hoje parece tão distante. Não procure apenas inspiração. Use a inspiração como combustível para evoluir. Porque no final, o objetivo não é ser melhor do que outro barbeiro. É ser melhor do que o profissional que você era ontem. E quando você conseguir olhar para o seu próprio trabalho e perceber essa evolução, vai entender que todo aquele esforço teve um propósito. A técnica melhora. A confiança aumenta. O trabalho começa a falar por você, e o cliente percebe. É aí que um corte deixa de ser apenas um serviço. Ele passa a representar o profissional que você se tornou. Agora me diz nos comentários, qual desses trabalhos você teria coragem de fazer, e qual você jamais colocaria na cabeça? Quero realmente saber a opinião de vocês. E se você é barbeiro, está começando na profissão, ou simplesmente é apaixonado por cortes e transformações, acompanha o canal. Porque aqui a gente vai continuar mostrando trabalhos que merecem ser vistos, analisando o que existe por trás de cada transformação e, principalmente, mostrando que por trás de todo grande profissional existe uma história de evolução. E depois de tudo isso, eu quero deixar uma pergunta para você. Você está realmente disposto a chegar no nível que admira? Porque assistir é fácil, admirar um corte perfeito é fácil. Dizer que um barbeiro é talentoso também é fácil. Difícil é sentar na cadeira, pegar a máquina e continuar tentando quando o resultado ainda não está perfeito. É continuar quando ninguém está elogiando. É continuar quando você ainda está aprendendo. É continuar quando parece que todo mundo está evoluindo mais rápido que você. Mas é exatamente aí que o profissional começa a ser construído. Então, se você está começando agora, não tenha vergonha do seu nível atual. Vergonha seria desistir antes de descobrir até onde você poderia chegar. E agora eu quero saber de vocês. Você está gostando desse tipo de conteúdo? Porque se vocês quiserem, eu posso trazer ainda mais transformações, mostrar trabalhos de barbeiros diferentes, analisar as técnicas e trazer histórias que realmente possam inspirar quem está nessa caminhada. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês estão curtindo, me fala. Se não estão, também fala. Quero construir esse conteúdo junto com vocês, porque o Barber Nation não precisa ser apenas um canal para assistir cortes. Pode ser uma comunidade para quem quer evoluir. E lembra, o barbeiro que você admira hoje também já esteve no começo. A diferença é que ele não parou, então continue. Aprenda, pratique, evolua e deixe o seu trabalho falar por você.